Oi, gente, seja muito bem-vindo ao Dentro da Área aqui na tela da TV Assembleia, o programa de esporte que te leva o melhor de todas as modalidades aqui no estado do Maranhão. E saiba que você destaque no programa de hoje. Com Costa Rodrigues lotado, Sampaio vence SESI e segue líder da LBF. Pela Série C, Mac é goleado pelo Barra e continua sem vencer na competição. Imperatriz vence Oratório e garante liderança do Grupo A5 da Série D. No duelo maranhense, AP e Sampaio empatam sem gols pela segunda rodada. Fora de casa, Motoclube perde para o Maracanã. Tudo isso agora no Dentro da Área, que já está no ar. Muito obrigado pela sua audiência. A gente começando aqui pela tela da TV Assembleia, o programa de esporte, levando o melhor das modalidades. A gente começa o programa acionando meu querido amigo Gregório Danta. Greg, seja bem-vinda. E aí, Dani Kline, tudo bem? Tudo certo, tudo tranquilo. Muito esporte no fim de semana. E bora falar de esporte, né? Eu sei que tem aí campeonato brasileiro, tem kitesurf, basquete. Bora lá, Dani. Tem muita coisa. A gente começa falando do basquete aqui no Dentro da Área. O Sampaio Basquete, com o Costa Rodrigues lotado, venceu o seu algoz nas últimas finais da competição, o SESI Araraquara. A Sam Stephanie esteve presente lá no Costa Rodrigues e traz todos os detalhes da partida agora no Dentro da Área. Mais uma vez, o ginásio Costa Rodrigues foi palco do clássico Sampaio Basquete e SESI Araraquara. A equipe paulista é a atual tricampeã, inclusive venceu as 3 vezes contra o tricolor. Entram confiantes, mas sabem que vai ser um duelo difícil. Um clássico, então as expectativas são as melhores. Espero que a equipe consiga manter o padrão de jogo que vem conseguindo nos jogos anteriores. Hoje trata-se de uma equipe muito qualificada, onde o nosso objetivo é tentar minimizar um pouco as ações ofensivas, fazer uma grande defesa e conseguir atacar em velocidade. A preparação até que foi muito boa, a semana, nossos outros jogos. A gente vem evoluindo bastante durante o turno e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. O Sampaio Basquete está vindo de 6 partidas com 100% de aproveitamento na Liga de Basquete Feminino. É o líder da competição nacional. É um clássico, né? As últimas 3 finais, 2 tricampeões do campeonato. Baita rivalidade, valendo liderança no campeonato. É isso que resume. Um jogo bom de jogar também. As atletas gostam de jogos fortes. A gente se preparou bem a semana. Um pouquinho cansado do jogo de Campinas, que foi duro, mas estamos muito confiantes para tentar pegar essa vitória. No início, o SESI Araraquara abriu uma vantagem de 10 pontos, mas não demorou muito para o jogo virar. Jennifer Munhoz fez os primeiros grandes pontos do Sampaio. O trabalho em equipe da Bolívia deixou o placar ainda mais bonito de se ver. Os 2 quartos iniciais foram fechados em 40-30 e os torcedores ficaram animados com o desempenho do time. A expectativa é as melhores, de mantermos esse ímpeto no segundo tempo e podemos assim, até o final da partida, ser coroado com uma grande vitória para essa imensa torcida. No começo o Sampaio estava meio apertado, a gente até pensou que fosse terminar o primeiro tempo de virada, mas aí o Sampaio perdeu o primeiro tempo, no segundo tempo já conseguiu empatar e está conseguindo manter aí a vitória, está conseguindo manter aí a diferença. Tomara que continue assim até o final. O Sampaio começou como sempre, começou bem nervoso. Aí com o passar do tempo eles melhoraram. Geralmente o Júnior Sampaio está jogando assim agora. Primeiro, quando começa o jogo, eles ficam meio até voltar a entrar no pique do jogo, mas está melhorando. Vamos chegar. No segundo tempo, as atletas do Sampaio mantiveram o ritmo, a coletividade e muito gás para buscar a vitória. Resultado, 58-39 o terceiro quarto. As jogadoras do SESI também estavam muito dedicadas à disputa e o jogo não foi fácil. No último quarto, o jogo já estava praticamente definido, mas a sede pelas cestas permanecia e a Bolívia abriu ainda mais o placar, finalizando por 76-49. A vitória foi boa e com gostinho de revanche depois de perder 3 finais para a equipe de São Paulo. O jogo era muito importante, a gente precisava ganhar para garantir uma classificação na Copa LBF. Acho que a gente entrou meio desligada, mas a gente soube reagir e sair com o placar vitorioso aí. Quem deu show também foi a torcida. O Costa Rodrigues ficou lotado e a torcida organizada ajudou a dar o ritmo às atletas e movimentar o jogo. Esse é um momento muito importante dentro do estádio, né? A torcida para acompanhar o time, levantar o time para as vitórias. Então a gente tem um papel fundamental dentro do clube também. Então é
vitória. A gente estamos aqui num horário desse de meio-dia, não só hoje, mas todo momento onde o Sampaio esteja, a gente estamos aqui para apoiar o Sampaio Corrêa. Com seu ótimo desempenho e suas várias cestas de 3, a colombiana acumulou 21 pontos e 7 rebotes. Foi a maior pontuadora da partida e levou premiação. Um partido muito forte, realmente sabíamos o rival que era Ceci. No foi nada fácil e bueno, subimos nossa energia, nossa defesa e pudimos ganhar o partido. A ex-Sampaio Basquete, Kaká, foi a maior pontuadora do SESI, fez 20 pontos. A gente sabia que seria um jogo duro, né? Então a gente veio preparada para isso. A gente teve alguns desfalques hoje, que foi super importante pra gente. Mas a gente não pode usar isso como letra, eu acho que a gente veio bastante pro jogo. A gente fez um primeiro tempo bem pegado, bem difícil, não conseguimos segurar. Mas é isso, é duelo, né? A gente sabe que tem essa atmosfera aqui. Então é isso, é trabalhar para os próximos jogos e se preparar, porque o campeonato só começou agora. Foi um domingo favorável para a equipe do Sampaio e para os torcedores da Bolívia. Agora o time maranhense joga na próxima sexta fora de casa, contra a equipe carioca Sodier Mesquita. E a torcida continua para o Sampaio se manter invicto na competição e na liderança nacional. Muito bem. SESI Araraquara, Sampaio Basquete, Greg dispensa comentário toda a partida que esses dois times estão envolvidos. Até porque as 3 últimas finais da LBF estiveram as duas equipes e o Sampaio venceu bonito no Costa Rodrigues. Que bom, né? Porque eu já estava cansado de ouvir que o SESI ganhou do Sampaio, Dani. Felizmente o Sampaio ganhou da equipe do SESI Araraquara, o jogo disputado no final de semana, domingo pela manhã no Costa Rodrigues, lotado, como a Dani está falando, presença de público massiva. É bom lembrar também que a torcida organizada do Sampaio estava em peso lá, batendo tambor, né, torcendo ali Fazendo aquela zoada. Tubarões, Sampaio Roots, estava todo mundo lá, Brava Bolívia, então a torcida do Sampaio estava em peso lá, torcendo pela Bolívia querida. Dani Kline, o Sampaio desengasgou, né? Inclusive eu estava engasgado com esse time do SESI Araraquara, que é a pedra do sapato do Sampaio Corrêa há 3 temporadas, gente. Olha, não é só a Liga de Basquete. 2 vezes também na Copa LBF, o que é aquele campeonato dentro da LBF. E isso derrotou o Sampaio Corrêa. Então, o Sampaio Corrêa se vingou. Mas o que interessa mesmo é na hora dos playoffs. E eu não vou me importar se outro time eliminar eles não, viu? Porque eles caíram para a 4ª colocação agora e o Sampaio é o único time... Isso, 2 derrotas. O Sampaio é o único time invicto, 100% de aproveitamento, 7 jogos, 7 vitórias dentro da Liga de Basquete Feminino 2026. Tá muito bem, obrigado, sob o comando do Rodrigo Galego. No jogo especificamente, Dani, a gente pôde perceber até um SESI começando melhor, aí veio aquele susto, né? Aquele frio na espinha. Aquela volta ao passado será de novo. Não, aí será, né? Que nem o meme. Será? Não será nada. Não foi nada. E aí a Jennifer Munhoz entrou em ação. Só não fez chover dentro Meus amigos, ela começou a enfiar a bola de 3 ali, acertando direto. E aí não deu para a equipe do SESI. A Jennifer Munhoz, inclusive, foi a MVP da partida. Apesar da Kaká ter sido a cestinha. Kaká, que era do Sampaio e agora defende o SESI Araraquara. O Sampaio venceu por 27 pontos de diferença, não foi, Dani? Muita coisa. Foi 76 a 49. É expressivo, porque o SESI é candidato ao título. Não é porque o Sampaio ganhou que o SESI... tricampeão, atual tricampeão. Atual tricampeão. O Sampaio é atual trivice deles, né? Então a gente tem que enaltecer que o Sampaio ganhou de um grande adversário, um grande confronto aconteceu no Costa Rodrigues, mas o Sampaio não tá nem aí. Atropelou o SESI Araraquara, gosto de falar isso. E muita atropelou gente, o SESI Araraquara. E muita gente dizendo, né, que nas redes sociais, que o SESI estava com menos 2 jogadoras, mas o Sampaio também estava. Tem a Gabi Guimarães, que nos últimos 2 jogos desfalcou o Sampaio porque estava no Mundial do 3x3. Tá lá, né? O Sampaio tá sem ela. E ela, nos 4 jogos que tinha jogado com a camisa do Sampaio, nos 3 ela foi MVP. Foi MVP, exato. Foi MVP. O Sampaio, na verdade, tá sem a melhor jogadora da competição, que é a Gabi Guimarães, que veste a camisa do Sampaio Corrêa, tá jogando com a seleção brasileira no Mundial 3x3. E um detalhe importante de uma das ausências no time do SESI Araraquara, Greg,
é a Aline Moura. Ela tava em quadra. E é chata. Ela tava. Ela é muito chata. Muito chata, gente. Ainda bem que ela não joga. A gente fala chata porque ela é uma jogadora, uma baita isso, jogadora. mas é que muito faz a chata em diferença, quadra. é muito chata. O Isso. Sampaio sabe muito bem quem é a Aline Moura. Sei, eu também. E aí o que acontece? Ela estava no banco de reservas, relacionada para a partida, mas o Fábio Apolinário não colocava ela em quadra. E aí muita gente começou a especular por que a Aline não entra, por que a Aline não entra. E a informação que chega, Greg, que ela não entrou porque ela não estava com o uniforme adequado para adentrar a quadra. Aí, existe. Não, aí, existe. Aí é amadorismo. A gente estava até comentando aqui nos bastidores, né? Que em equipes profissionais, seja em qualquer modalidade esportiva, o jogador não viaja com o seu uniforme, rapaz. É o roupeiro, né? Tem a rouparia dos times que viajam com as malas próprias. Então, se ela viajou com a mala dela... Só a dela sumiu se tivesse com o roupeiro? Não faz o menor sentido isso aí. Não faz, também não quero nem saber. Eu não quero nem saber, o problema é deles. E que esquece toda vez que eu encontro o Sampaio. Eu não tô nem aí. Eu quero que o Sampaio ganhe desse César Araraquara que tá engatado, tá começando a, né? Eles estão começando a sentir o que o Sampaio sentiu, né, Dani? Ó, só para finalizar sobre a LBF, o Sampaio volta à quadra, gente, na sexta-feira, viu, Magno? Sexta-feira, enfrenta a equipe do Sodier Mesquita, lá em Mesquita, no Rio de Janeiro. Sodier, que se eu não me engano está na 7ª colocação, Sampaio é amplo favorito para conseguir mais uma vitória, chegar à 8ª vitória na competição. Né? E aí a Gabi Guimarães vai estar junto com o Sampaio, ela que está vindo de Singapura, né? Foi eliminada da seleção brasileira do pré-mundial 3x3, mas ela já vai se encontrar com a equipe do Sampaio Basquete. Agora a gente sai das quadras e vamos falar de águas, vamos falar de kitesurf. O kitesurfista maranhense Bruno Lobo esteve no Mundial, em uma das etapas do Mundial de Vela, um dos principais eventos da categoria, ficou em 6º lugar. Acompanhe na reportagem de Larissa Madeira. Ele é mesmo um fenômeno e desta vez o cenário tinha o mar azul da ilha de Maiorca, na Espanha. E foi nele que o maranhense Bruno Lobo mostrou que segue entre os grandes nomes da Fórmula Kite. Terminou na 6ª colocação geral do troféu Princesa Sofia, um evento que tem tradição e reúne os principais nomes da vela no mundo todo. Foi o melhor resultado da carreira no torneio. E já de volta a São Luís, conversamos com ele sobre o seu desempenho e sendo o único brasileiro a garantir o top 10 no evento. A boa fase não é novidade. Antes mesmo do troféu Princesa Sofia, Bruno já havia conquistado o bronze em um evento teste do Mundial em Fortaleza, enfrentando atletas de mais de 30 países. A gente fez a primeira competição na Europa do ano, que foi o Troféu Sofia, que abre esse calendário de competições na Europa. É uma competição muito importante, que são todas as classes olímpicas da vela. Então todos os barcos que estão na Olimpíada estão lá, então realmente é um evento muito grande. E a gente realmente fez uma boa preparação, então meu objetivo era realmente subir ao pódio. Eu vim de uma competição também que foi o evento teste do Mundial em Fortaleza, onde tive uma performance muito boa, liderei o campeonato todo, acabei até finalizando em 3º no último dia. Então a gente veio realmente numa boa preparação, numa boa constância. E o evento são 5 dias de competição, a vela, são várias regatas, então é muito importante a gente ter uma regularidade. O foco agora muda de cenário, mas o objetivo continua sendo o mesmo, pelo bom desempenho. Próxima competição já tem destino e data marcados. Entre os dias 9 e 16 de maio, Bruno Lobo disputa o Campeonato Mundial de Fórmula Kite em Viana do Castelo, Portugal. No próximo dia 30, ele já embarca para mais um desafio importante na caminhada rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A gente está nessa campanha olímpica para 2028, tem muitas competições pela frente. A classificatória olímpica acontece em janeiro aqui no Brasil, então isso é uma notícia muito boa. Em janeiro de 2027, em Fortaleza, vai ter essa seletiva olímpica, onde a gente vai ter a primeira possibilidade aí de garantir as vagas olímpicas para o Brasil. Então, é isso, estamos aqui já em casa de volta aos treinos, com muita vontade aí de evoluir e dar os próximos passos. Em alto nível, mantendo consistência e evolução, o Brasil segue muito bem representado pelo nosso diamante maranhense. Eu me sinto muito bem, estou acho que na minha melhor forma física aí, a gente está na minha 2ª campanha olímpica, então tem toda a questão da experiência que a gente vai acumulando.
e com certeza eu tô conseguindo ser bem consistente, né, ter uma performance nas regatas, nos vários dias de competição, tá sempre ali brigando na frente. Eu acho que isso é fruto de muito trabalho, né, são anos e anos, né, buscando chegar nesse nível, e realmente só tenho a agradecer a todo mundo que faz isso ser possível, né, a gente não faz nada só. E pode ter certeza que todo mundo que torce, todo mundo que está torcendo pela gente, isso dá mais força para a gente continuar. Não é fácil, né, ficar longe da família, a gente passa quase um mês fora, né, viaja bastante, mas é tudo, né, por um sonho, por algo maior, que a gente com certeza espera levar a bandeira do Maranhão e do Brasil aí mundo afora, com muitas alegrias aqui para o nosso estado. Muito bem, Bruno Lobo, Greg, sexto lugar, um dos principais eventos da modalidade da vela mundial. Verdade, troféu Princesa Sofia, né, em Palma de Maiorca, onde a Dani Cline passa férias de verão, né, Dani? Eu sei. De vez em quando lá na sua casa, que eu peço emprestada. Lá em Palma de Maiorca, belíssimo ali no litoral espanhol. Quem gosta de lá também é Evandro aí, ó. Evandro Júnior está acompanhando aqui. De vez em quando ele passa as férias no Mediterrâneo ali e tal, né? Mas feriadão, isso, ele consegue ir lá. Mas é isso, o que importa é o seguinte, é que o nosso companheiro, conterrâneo, Bruno Lobo, maranhense aqui de São Luís, ele está finalmente figurando nos top 10 entre os maiores atletas da modalidade. Eu estou falando do mundo porque nas Américas ele é o top 1, né? Bicampeão pan-americano, ele é multicampeão brasileiro de vários troféus aqui do Brasil, América do Sul e América como total, né? O pan-americano, como eu já falei. E faltava se inserir nesse cenário de internacional, porque os maiores kitesurfistas do planeta, eles são da Europa e da Ásia. Agora, ele terminou em sexto, já chegou no top 10, o que é interessante. Bem ranqueado nesse top 10. Bem ranqueado, chegou em sexto. E, inclusive, o seguinte, durante a competição, ocupou a terceira posição em vários momentos. Então, eu acredito que o Bruno está muito bem, Dani. Ele tem possibilidades reais, sim, de, quem sabe, lá em Los Angeles, 2028, quem sabe figurar uma medalhinha para o Bruno. Expectativas boas. Tem o Pan-Americano antes, que vai ser em Lima, no Peru, de novo, né? Agora esse ano. Né? Não, ano que vem, 2027, Pan-Americano, e aí depois tem a Olimpíada em 28, e o Bruno é favorito no Pan-Americano, totalmente favorito, e em 28 a gente sonha com uma medalha olímpica. É isso, Greg. Agora a gente vai para um breve intervalo, e depois do intervalo a gente fala de futebol. Aqui no Dentro da Área, vamos falar do desempenho dos maranhenses na Série C e na Série D. O MAC perdeu mais uma na Série C, Sampaio empatou com o IAP, aqui no Niozinho Santos, e a gente vai falar também de mais uma derrota do Motoclube. Segura aí, já já a gente volta. De volta com o Dentro da Área aqui na tela da TV Assembleia. Muito obrigada pela sua audiência. Agora a gente fala de futebol. Neste último bloco do programa, vamos começar falando sobre o giro, né, dos maranhenses que entraram em campo nesse fim de semana, tanto pela Série C quanto pela Série D. Ismael Gama tem todos os detalhes. Estar na estreia da Série C contra o Guarani em casa, agora o MAC enfrentou uma equipe ainda mais forte e foi derrotado. Os gols foram de Warley, Teté e Gabriel Silva, que mostraram a superioridade do time catarinense. O MAC vai ter dificuldade nessa sequência da Série C. O próximo jogo será contra o Amazonas na próxima rodada da competição. O Cavalo de Aço marcou 3 gols diante do Aratório do Amapá. Ele que havia empatado na estreia da Série D fora de casa diante da Tuna Luso do Pará. Agora conseguiu um resultado bem melhor, 3-1 contra o Aratório. Para o Imperatriz, marcaram Gustavo Índio, Doda e Wildson. Para o Oratório, Pecel marcou de pênalti no primeiro tempo do jogo. Com isso, o Cavalo de Aço assume a liderança do grupo 5 da competição, com 4 pontos somados em 2 partidas. Sampaio e IAP terminaram no empate em 0-0 no duelo dos maranhenses pelo grupo 6 da Série D. Este foi o segundo empate dos times no campeonato, com 2 pontos cada à frente de Motoclube Parnaíba na tabela. Na próxima rodada, o Sampaio joga contra o Moto no Superclássico, já conhecido pelos torcedores, no dia 18 de abril, no estádio Niozinho Santos. Já o IAP visita o Iguatu no Ceará, equipe que ocupa a segunda colocação do grupo.
Em Maracanã, no Ceará, o Maracanã recebeu o Motoclube de São Luís. O Papão do Norte perdeu por 2-0, depois de ter empatado na estreia contra o Parnaíba. Marcos Vinícius e Alisson marcaram para o time cearense, que terminou a rodada líder do Grupo 6. Já o Moto está fora da zona de classificação para o mata-mata, ficando em 5º lugar. É que apenas os 4 primeiros dos 6 times de cada grupo avançam de fase. O próximo desafio do rubro-negro será no Clássico, diante do Sampaio Corrêa no Nhozinho Santos, dia 18, às 5 da tarde. Se não vencer, a situação do Moto fica ainda mais complicada na Série D da competição. Muito bem, Ismael Gama trazendo aí o giro do Campeonato Brasileiro da Série C e da Série D. Bora começar falando do elevador, começa na parte de cima, da Série C. Maranhão Atlético Clube, Greg, mais uma vez foi derrotado na competição, dessa vez pro Barra. Fora de casa e além de ser derrotado, 3-0, Greg. Maranhão acende aquele alerta, né? A gente falava, o MAC chega aí a seu 7º jogo sem vencer, juntando aí Campeonato Brasileiro, juntando Copa do Nordeste, Campeonato Maranhense e também juntando a Copa do Brasil. 7 jogos. Vamos lá. É o seguinte, primeiro do jogo, né? O Maranhão Atlético Clube fez uma apresentação ridícula. Ridícula. E olha... Poderia ter sido mais, inclusive. Poderia ter sido mais. 3-0 foi pouco. O Maranhão até tentou uma coisa que é interessante, que foi tentar pressionar o Barra, Dani. Não é um negócio esquisito, né? Tu vai tentar pressionar o Barra... Fora de casa. Fora de casa, lá no Espírito Santo, ou no Santa Catarina. Lembrando que o Barra é campeão da Série D. O Barra é uma barra enfrentar o Barra. Campeão catarinense atual. Está também na 5ª fase da Copa do Brasil, ou seja, acumulou pix pra caramba. Já vai pegar o Corinthians, inclusive, no mata-mata da 5ª fase da Copa do Brasil. E aí o Maranhão foi tentar pressionar o Barra lá. Não adiantou nada. O Maranhão começou a errar, começou a falhar. Aí a gente também fica pensando, é culpa do Marcinho que o jogador entrega um gol, que um jogador erra um passe? Não é culpa do técnico, gente. Aí é um problema já de qualidade técnica. Individual do jogador, né? Mas de fato aconteceu, o Maranhão foi atropelado, 3-0. No primeiro tempo terminou 2-0, no segundo tempo ainda teve outro pênalti. E aí a partida terminou 3-0 para a equipe do Barra. Superioridade total da equipe do Barra. O Maranhão, agora falando do cenário, Dani. O cenário é péssimo. Por quê? Você falou, o Maranhão vem de 7 jogos sem vencer. E são 7 jogos sem vencer com várias derrotas, gente. Maranhão não ganhou do IAP, é bom lembrar. Na final do Maranhense, ele empatou e perdeu. Aí depois, antes disso, pegou o Ceará, né? No meio ali pegou o Ceará. E o que aconteceu? Perdeu. Não, pela Copa do Brasil. Perdeu dentro de casa pro Ceará. E aí depois foi Copa do Nordeste, perdeu o primeiro jogo pro América de Natal, perdeu o segundo jogo pro Ferroviário. E empatou o terceiro. E aí com o Imperatriz. Empatou com o Imperatriz e empatou com o Guarani, aqui em São Luís. Então, uma sequência de um monte de derrota e alguns empates. Bem preocupante. É bom lembrar que o Maranhão ainda tem 2 jogos fora de casa, né? Vai jogar contra o Sport Clube do Recife agora. Só volta a jogar dia 25 aqui. Isso. Joga contra o Sport Clube do Recife na Ilha do Retiro agora, na quarta-feira, à noite, né? E deve ser o time reserva, ou seja, deve perder de novo. Mais uma, entrar aí. E aí completa 8 jogos sem vitória. E olha, com um adendo aqui, só para ter uma noção, o torcedor do MAC, já tá dito, né? O MAC vai jogar com o time... Misto ou reserva. Misto ou reserva, porque a prioridade é a Série C. Eu até concordo com isso, porque de verdade, a Copa do Nordeste foi pro Beleléu, né? Tu perdeu 2 jogos e empatou que chato, né, Greg? A gente lutar tanto por essas 2 vagas e os 2 times maranhenses fazer o que estão fazendo na competição. Situações diferentes, né? O Maranhão fez uma clara opção pela Série C. O Imperatriz não. O Imperatriz perdeu porque estava ruim mesmo, né? Perdeu os 2 jogos na Copa do Nordeste de fragilidade do time. O Maranhão não. O Maranhão escolheu priorizar a Série C do Campeonato Brasileiro. Até o momento não se mostrou positiva essa escolha, né? Porque tu empata em casa e aí perde fora e perde também pela Copa do Nordeste. Ali empata pela Copa do Nordeste e agora vai encarar um Sport, que vou deixar registrado aqui, ó, gente. O Sport, ele tá invicto na Série B, 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates. 2 vitórias, 2 empates na Série B.
O Sport foi eliminado certo da Copa do Brasil pelo Atlético, foi um pesado para eles. Mas, e dentro de casa? Dentro de casa, mas também é 100% de aproveitamento na Copa do Nordeste, ganhou todos os jogos. E é o campeão pernambucano. E goleando o Náutico na final, que é o grande adversário. Então, ou seja, é muito complicado. E vai se jogar fora. E isso, vai jogar na Ilha do Retiro diante desse time aí, é muito complicado. Eu espero, muito difícil, mas muito difícil, o Maranhão conseguir pelo menos um empate diante do Sport lá na Ilha do Retiro. E aí depois, Dani, o bicho ainda complica ainda mais. Porque tu vai pegar o líder, o Amazonas, o líder da Série C. Aí o Moto termina essa sua itinerância, né? O MAC termina essa sua itinerância pelo Brasil, né? Vai pegar o Amazonas lá... Em Amazonas? Em Manaus, que é o líder da Série C, 2 jogos, 2 vitórias. Então, até pouco tempo era um dos poucos times invictos no Brasil, mas depois teve uma sequência ruim aí de derrotas pro Nacional, as derrotas aí, Copa Verde, essas coisas assim. Mas o fato é o seguinte, o MAC não é favorito contra o Sport de forma alguma, o Sport é amplamente favorito. E o Amazonas é amplamente favorito também. Ou seja, tem mais 2 jogos ainda pela frente que o MAC pode somar ainda mais a esse número de derrotas. Isso. E isso é preocupante, porque até o momento desse programa, né, que ele é transmitido de maneira inédita na segunda-feira à noite. 8 horas? 8 horas. Tá tudo do mesmo jeito. O Marcinho tá prestigiado. E o presidente do Maranhão Atlético Clube disse que se depender dele, ele bateu no peito, o Marcinho fica. Hoje pela manhã, inclusive, ele divulgou isso. Só que tem o seguinte, toda vez que o presidente fala que o técnico tá prestigiado, o técnico cai. E aí, Sandor Fex está aqui, ele sabe disso. Muito. Não, tá prestigiado, aí cai. Aí 24 horas depois, cai. À noite, dorme e acorda. É tipo uma magia que acontece, né? Assim, algum efeito assim, especial. Ó, prestigiado. E no futebol brasileiro, que é um triturador de técnico, é muito real. É muito real. Então, assim, hoje, segunda-feira, à noite, para quem está assistindo o programa inédito, ele está prestigiado. E é técnico. Amanhã, na reprise, eu não sei. Não sabemos. Eu não sei. Aí eu não sei, não posso dizer nada. Então, vamos esperar o que vai acontecer. Né? Aí agora a gente desce, Greg, o elevador do Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Série D. A gente começa falando... E quem venceu? De vitória. A gente começou falando da derrota da Série C do Maranhão Atlético Clube. A gente começa falando de Série D, da vitória do Imperatriz. O Imperatriz venceu dentro de casa o Oratório no último fim de semana. E agora é líder da competição com seu grupo. Greg e o Imperatriz, o único maranhense a vencer no fim de semana. E de cara ali está com a liderança do grupo A5. Verdade, o Imperatriz ganhou, né? Todos os gols marcados no primeiro tempo no estádio Frei Epifânio da Badia. Tá aqui, Dani, ó, o primeiro gol foi do Gustavo Índio aos 20 minutos do primeiro tempo, né, cobrança de pênalti, aí depois o Doda aos 26 ampliou para o Colorado, né, pro Cavalo de Aço, e no final do primeiro tempo, Dani, ali aos 36 minutos, o Edson Lima fez o terceiro gol, ainda teve tempo do Oratório diminuir com o Pecel, que cobrou pênalti, e aí fechou em 3-1 para a equipe do Imperatriz, comandado pelo Marlon Coutrin, né, no estádio Frei Epifânio da Badia. Resultado importantíssimo que garantiu o Imperatriz na liderança da competição. Fato que tem alguns jogos atrasados, né? Por exemplo, Tocantinópolis e Oratório não aconteceu na primeira rodada, mas não importa. O Imperatriz hoje é o líder do seu grupo. Importante, fez valer o Frei Epifânio da Badia dentro de casa. Isso. Venceu, tá aqui, ó, tava até... Empatou, inclusive, fora de casa, que a gente dizia... Com Águia de Marabá. Justamente que com a Tuna, com a Tuna Luz, que era... A gente até falou que era favorita do primeiro lugar do grupo. Um ponto de fora de casa. Exato. Ou seja, o Imperatriz, nesse atual momento, vive um bom momento na Série D do Campeonato Brasileiro. Exatamente. O Imperatriz vem desses 2 resultados, para mim, positivos, né? Nesse momento é o líder com 4 pontos. Aí tu tem o Trem em segundo com 2 pontos. Tem a Tuna Luso em terceiro com 2 pontos. E a Águia de Marabá também 2 pontos, 2 jogos, 2 empates. Na verdade, o Imperatriz é o único time que venceu nesse grupo. Sim. É o único time que venceu nesse grupo. Tocantinópolis 1 ponto e o Oratório, que deve ser o Lanterna, 0. É isso. Agora a gente sai da vitória e a gente vai diminuindo. Vamos falar de empate. Tivemos o duelo maranhense na Série D, grupo A6. O Sampaio enfrentou a equipe do IAP, no Nhozinho Santos, no último sábado. E as redes não balançaram no Nhozinho Santos. 0-0 para essa partida, duelo maranhense na Série D. Greg, ali poderia ter saído um vencedor nessa partida,
Sampaio poderia ter sido vencedor nessa partida? Poderia. Poderia sim. Tive a oportunidade de acompanhar o jogo no estádio. Sampaio, ao meu ver, foi superior. Melhor do que o IAP, né? Foi melhor que a equipe do IAP, né? Até algo surpreendente para mim, viu? Porque eu não esperava que o Sampaio fosse superior à equipe do IAP, mas foi. Primeiro tempo superior, segundo tempo o IAP voltou melhor, logo no comecinho do segundo tempo ali até os 10, 11, 12 minutos, depois o Sampaio volta à sua superioridade, teve uma penalidade máxima marcada, eu fiquei em dúvida dessa penalidade máxima, viu? Ficou bem sincero, eu não sei se... Eu achei mais falta no goleiro do que... Eu também achei mais falta no goleiro. Do que falta do goleiro. Do goleiro. Achei mais falta... Eu também. Achei mais falta no goleiro. O fato é o seguinte, que o esquerdinho foi bater o pênalti e foi irresponsável, né? Ele recuou a bola pro goleiro, né, pro Kennedy, e aí o Kennedy facilmente fez a defesa ali, garantindo o 0-0, né, no placar. O Kennedy, para mim, foi o melhor atleta em campo, isso também reflete um pouco da superioridade do Sampaio, né? O Kennedy, o melhor atleta em campo, teve algumas defesas muito importantes do Kennedy durante a partida, bola na trave do Sampaio. A equipe do IAP... Acho que mostrou pouco na parte ofensiva. Defensivamente, eu acho até que se postou bem. Que é a característica do IAP? Acredito que o IAP é uma equipe que deve se classificar, até com certa facilidade dentro desse grupo. Na verdade, é um grupo muito fraco. É um grupo muito fraco, fraco mesmo, é um grupo fraquíssimo, esse grupo aí. O outro grupo também é fraco, o grupo do Imperatriz também é fraco. Esse oratório não existe, né? Mas esse grupo é muito fraco. A gente vê dois... Eu não vou falar disso, porque é até pesado o que eu ia falar aqui. Eu até falo assim. Mas daqui a pouco a gente fala disso aqui, porque ainda vai falar do jogo do Moto, né? Então, assim, é flagrante duas equipes muito fracas nesse grupo do grupo A6, né? Esse é o A6, que eu sempre confundo. A5 é o do Imperatriz. O A6 é o grupo do times aqui da capital. Então, eu acho que IAP, Sampaio, Iguatu e Maracanã devem se classificar. Eu acho. Se classificam 4, eu acho que não deve fugir destes 4 times aqui para passar de fase. Repito, o IAP eu acho que tem uma projeção de evolução grande. É um time que está arrumadinho, joga direitinho. O Sampaio é muito bagunçado. Até porque o IAP tá vindo ali do Campeonato Maranhense. O Diá, por exemplo, uma coisa bem clara, o Diá começou o jogo, gente, num 3-6-1. Eu nunca tinha visto o Diá jogar num 3-6-1, mas ele botou o time num 3-6-1 e era flagrante o 3-6-1, só que no momento de ataque do time do IAP, o Sampaio fazia uma linha de 5. Fazia uma linha de 5, Dani. Os dois alas viravam lateral, então fazia 5, aí ficava aqui, eu não sei nem conferir quanto é que ficava. 5-3-1. 5-3-1. Faziam 5-3-1, né? O Sampaio fazia 5-3-1. Isso aí não serviu muito, não. Tanto que quando o Diá percebeu, aliás, ele foi bastante xingado ali na beira do gramado. E o Nilzinho Santos bem pertinho, e ele escutava tudo, né? Ele foi bastante xingado, ele tira esse terceiro zagueiro, arruma o time. E aí o Diá arrumou o time lá do Sampaio, né? Mudou, fez uma linha de 4 atrás, e aí o Sampaio foi superior à equipe do IAP. Se tivesse saído um vencedor, tinha que ser o Sampaio nessa partida. Aí agora para falar do último representante maranhense na competição que entrou no fim de semana, vamos falar do Moto Clube de São Luís. O Moto foi jogar fora lá em Maracanã 1, enfrentar a equipe do Maracanã e saiu derrotado da partida. Greg, Moto Clube acende um alerta gigantesco. O Moto não vence na competição e, pior do que não vencer, não mostra um bom futebol. Porque não basta não vencer, o Moto acaba acendendo esse alerta perigosíssimo para a equipe maranhense na competição. Aqui a situação é preocupante. E complicada. A situação do Moto não é fácil. O Moto, todos sabemos, aqui no estado do Maranhão vive uma crise gigante extracampo, né? Um ano completamente turbulento, onde o presidente renuncia, o vice renuncia, o presidente do Conselho Deliberativo assume. Diz que vai fazer o time fazer. Faz uma vaquinha para acertar as contas, porque o presidente deixou tudo devendo todo mundo.
Até conta de água, tudo. Tudo. Tinha jogador que estava já com aquele período de poder pedir já a saída... Pela justiça, mas unilateral, né? Já estava atingindo os 3 meses. Alguns jogadores saíram mesmo em comum acordo, porque o Moto assumiu que não teria condições de pagar, então saiu. O Moto fez um time caseiro, trouxe alguns jogadores aí que eram refúgio do refúgio, né, Dani? Que a gente tava conhecidos falando. pelo futebol maranhense, mas que já estavam há muito tempo sem atuar. Exatamente. E botou um time pro Fernando Tonê, te vira, né? Vai lá e te vira, né? E aí o Fernando Tonê tá tentando fazer o que... Tá tentando se virar, tentando fazer o que dá, mas a situação não é fácil, é muito complicado. A gente tinha até falado antes da partida que o Maracanã era amplo favorito, e foi, né? Demonstrou dentro de campo, 2-0 foi pouco. O Moto poderia ter perdido demais. Eu tava até vendo aqui, Dani, os gols, né? Teve o gol do Vinícius, né? Sim. Do Vinícius, da cobrança do testinho ainda no primeiro tempo, 33 minutos, né? E também aos 33 do segundo tempo, o Alisson Araçoiaba aproveitou o cruzamento na área, rasteiro, desviou para o gol. Foram os 2 gols da equipe do Maracanã. Foi fácil derrotar o Moto. Isso que é preocupante. A situação do Moto não é boa, a Dani está falando aqui. O Moto, inclusive, gente, vai ter simplesmente agora... pela frente. O Superclássico. O Superclássico. No próximo sábado, dia 18. E o Sampaio, ao meu ver, é favorito. Temos Superclássico no final de semana, sábado, 5 horas da tarde. E depois de vários anos, no Nilzinho Santos. Isso é legal. Aliás, jogos voltarem para o Nilzinho Santos é bem legal, né? É claro que a gente sabe que não dá para ter todos os jogos lá, porque senão acaba o gramado, né? Mas, e não tem como. E não tem como e acaba o gramado, né? Então a gente sabe que o Castelão, logo após o show do Ganhos, vai voltar, né? A gente sabe que vai voltar e aí tomara que volte e volte bem, né? Eu tô até com medo do que vai acontecer com o gramado do Castelão. Eu ia comentar isso. O meu medo é esse pós-show. Como é que vai estar esse gramado? Eu não sei se vão botar um tablado lá. Mas o gramado tá pra ser entregue ali o Castelão começo de maio. Maio, é lá pro dia... Acho que é pra tentar recuperar, porque a gente sabe que não vai sair leite. Porque 21 de abril, aí se tu entrega em maio, dá pelo menos uns 15 dias aí. Pra tentar recuperar o gramado. Recuperar o gramado do Castelão. Tomara que recupere e volte, porque o Castelão é a maior praça esportiva, né, do estado do Maranhão. E desafoga o Nilzinho Santos. Santos. Então assim, Dani, a situação do Moto é muito complicada. Já falei aqui, não vejo o Moto com possibilidades reais. Assim, tem a possibilidade de esperança do Moto se classificar, mas a possibilidade real, concreto, é muito difícil. A gente está acompanhando justamente. É muito difícil dentro desse grupo aqui, não só pela fragilidade do Moto, mas também tem time que é superior ao Moto mesmo. Aqui, ó, eu não posso dizer que o Maracanã não é superior ao Moto. Tanto é que ganhou bem. O Iguatu é superior ao Moto. Sim. Hoje o IAP é muito superior ao Moto. Sim. E o Sampaio, nesse recorte de temporada, é superior ao Moto, apesar de também não apresentar muita coisa. Mas é superior ao Moto. Então é muito complicada a situação do Moto. É isso. Greg, finalizando esse campeonato brasileiro, tanto da Série C quanto da Série Só B. uma coisa que eu esqueci de falar. A classificação do grupo A6. Do grupo do Maranhense. O Maracanã, gente, está na primeira colocação com 4 pontos. Aqui, claro, é critério de desempate, né? Aqui tá no GoPro. Aí o Iguatu também tem 4 pontos, que é uma vitória e um empate, né? Tá em segundo, o IAP tá em terceiro com 2 pontos. O Sampaio em quarto com 2 pontos. O IAP tá em terceiro, por conta do GoPro também, né? Que empatou em 2-2, né? E o Moto tá em quinto com 1 ponto e o Parnaíba também tem 1 ponto. Aqui eles estão rigorosamente iguais. Então essa é a situação do grupo A6, lembrando que 4 passam de fase. É isso. Greg, quem quiser assistir novamente o Dentro da Área, horário e dia aqui na TV Assembleia. Pois é, o telespectador pode acompanhar nosso programa através dos nossos canais de interação, né? Tem o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3008. O nosso WhatsApp que está passando aqui embaixo da sua tela. E a gente destaca que esse programa tem reprise toda terça-feira, às 7h30 da manhã. E também às 2 horas da tarde. Além disso, o Dentro da Área está disponível no YouTube. YouTube TV Assembleia, lá, TV Assembleia Maranhão. Você acompanha todas as matérias, pode comentar, curtir, compartilhar, matéria, reportagens especiais, o programa inteiro. Você pode
Fazer sua mídia, né? Fazer sua mídia, né, Dani? De São Luís para todo o planeta através Exato. da internet, dentro da área multimídia. Greg, muito obrigada pela sua presença. A gente se encontra no próximo programa. Valeu, minha amiga. Gente, obrigada pela audiência e até lá. Tchau, tchau. Tchau, até mais.